É por isto, senhoras e senhores, que o nosso gabarito é a letra A. A queixa subsidiária ou a ação privada subsidiária da pública. Ela tem fundamento, inclusive, na Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 59 da Carta Magna. E no Código de Processo Penal, no artigo 29. Então, se o promotor não toma providências no prazo legal, a vítima, por meio do seu advogado, pode ajuizar uma ação privada. Veja, é uma ação privada em crime de ação pública. Por quê? Porque o MP foi omisso, ele foi inerte. Aliás, qual é o prazo que o promotor tem para denunciar? Regra geral, você tem que responder 5 dias para o preso, 15 dias para o solto. Este prazo está no artigo 46 do Código de Processo Penal. O promotor, então, denuncia em 5 dias o preso e em 15 dias o solto. Regra geral, porque existem prazos especiais. Por exemplo, na lei de drogas são 10 dias. Artigo 54 da 11343, 10 dias preso ou solto. Mas o CPP, que é a nossa lei geral, fala em 5 dias preso e 15 dias o solto. Se o promotor não denuncia nestes prazos preso solto, surge para a vítima, por meio do seu advogado, a possibilidade de ajuizar uma ação privada subsidiária da pública. É a queixa subsidiária. O nosso gabarito é a letra A. Põe na tela, por favor. Olha ali. A ação penal de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. É o gabarito. Qual é o problema da B? A ação de iniciativa privada é promovida exclusivamente mediante denúncia do ofendido. Não, pessoal, não é denúncia do ofendido. É mediante queixa do ofendido. Queixa é a queixa-crime. Lembra, quem oferece denúncia é o promotor na ação pública. A vítima, que é o autor da ação privada, é o querelante, oferece queixa. Queixa ou queixa-crime. Põe na tela. Letra C. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou de prosseguir na ação penal passa ao Ministério Público. Não! Eu já te disse, passa a quem? Ao CAD. Olha o meu macete. Passa ao CAD. C de cônjuge, A de ascendente, D de descendente, I de irmão. Está no artigo 31 do CPP. Põe na tela. Está errada a letra C. Letra D. Ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ministro da Justiça. Não, pessoal, não. A do ministro também é pública. Na verdade, a ação pública é sempre oferecida pelo Ministério Público por denúncia. Às vezes, excepcionalmente, a lei prevê uma ação pública condicionada à requisição de Sua Excelência, o Ministro da Justiça. São casos excepcionais. Para você ter uma ideia, dentro do Código Penal, só 2 casos de requisição do ministro, mas a ação continua pública. É o caso que está no artigo 7º, parágrafo 3º, crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. E é o caso que está no artigo 145, parágrafo único, sempre do Código Penal. Crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Tá? Põe na tela, está errada a letra D, porque a ação é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido, da vítima, não do ministro. Letra E. Ação pública é promovida pelo ofendido, dependendo, quando a lei o exige, de representação do Ministério Público ou de requisição do Ministro da Justiça. Totalmente errada, né? Ação pública não é promovida pelo ofendido, pessoal. Ação pública é promovida pelo Ministério Público. O promotor na Justiça Estadual, o procurador da República na Justiça Federal. Portanto, com base no artigo 29 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 5º, inciso 59 da Constituição, põe na tela o nosso gabarito é, olhem lá, Argentina.